Tá bom, deixa eu... Passo não é uma etapa para ser cumprida. É um projeto de vida que une a vontade de transformar com o conhecimento e a preparação. A Pós da Mauá tem cursos em diversas áreas, com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E você ainda pode escolher como fazer. É pós que você aplica da teoria à prática, do currículo à carreira, das decisões às conquistas. Acesse mauá.br/pós-graduação, saiba mais e inscreva-se. Pós-graduação Mauá, a pós que você aplica. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 22 conectados até o momento. Vamos esperar só uns minutinhos. Vamos lá. O Sérgio Lips, que está conectado. O Valdir Porfírio Gomes está conectado. Boa noite, obrigado pela participação. Deixa eu ver quem mais está conectado. Vão colocando aqui no chat. Aí a gente vai dizendo o nosso muito obrigado pela conexão. Carlos Saad, boa noite, como vai? Que bom tê-lo aqui com a gente. Estamos esperando só uns minutinhos para a gente já começar essa... Pedro Moral, Tiago Castro, muito obrigado pela paciência de conectar. Lúcia Rama, que bom, Lúcia, como vai? Muito bom tê-la aqui. Edson Bianchini, nosso amigo Edson Bianchini, que bom. Olha, o Valdir está lá de Curitiba, atendendo a nosso convite. Obrigado, Valdir Porfírio. Em Curitiba deve estar frio. Nossos panelistas, o Teodoro já está conectado, o Arnaldo já está desde o início, o Camilo também está conectado, Emerson Miguel, muito bom tê-los aqui, Fabiana Serra, já tinha falado do Morrone, o Tiama, Tirelli, Luluski, Marcelo Boza, também já está conectado para a nossa reunião, para o nosso 16 graus em Curitiba. Está quentinho em Curitiba, 16 graus, aí é um calor desgraçado. Aqui está 21, segundo o meu computador aqui. Vamos ver quem mais está conectado. São 19 horas agora. Pessoal, super obrigado por terem conectado. A gente sabe que o mundo já está cansado de webinars, o mundo está cansado de telas. A gente está com muita vontade do presencial novamente, mas é o que é possível ser feito no momento. Mas super obrigado pela conexão. Né? Nós vamos começando e a gente agradece bastante todos que estão conectados. Agradecemos também todos que estão consumindo esse produto, essa nossa live de forma gravada. Vocês que perderam a oportunidade de ver live, vocês vão ter a oportunidade, estão tendo a oportunidade de assistir gravado. Então, nosso muito obrigado para ambos os que estão aqui com a gente agora e os que estão consumindo mais esse produto cultural através da gravação. Né? Muito obrigado a todos. Essa discussão ela é muito importante, discutir a questão da mobilidade e uma mobilidade sustentável sob o ponto de vista não só de ambiental, mas também uma sustentabilidade de negócios.
A gente quer que o business seja sustentável, a gente quer que o business seja grande, forte. A gente não quer um business por 15 minutos. Então, a questão da sustentabilidade, que é mobilidade e sustentabilidade, elas vêm juntas, sob o ponto de vista de negócios e sob o ponto de vista também da natureza e de todos os recursos ambientais. Então, ambas são muito importantes para todos nós. E essa discussão por si só é importante. Mais importante também é que isto é um curso. Isso está se transformando em um curso que estará disponível a partir de agosto no Instituto Mauá de Tecnologia. O Instituto Mauá de Tecnologia sempre foi uma referência na questão de assuntos técnicos, mas ele está se tornando agora também uma referência do ponto de vista de negócios. Então, nós vamos conversar hoje não sobre o ponto de vista técnico, como é que é carro elétrico, é carro híbrido, isso também vai transparecer na nossa discussão, mas também vai transparecer muito fortemente a questão do negócio, a questão do dinheiro, a questão do retorno, a questão do modelo de negócios. Então, com um foco em business que a gente fez o curso. Evidentemente, é impossível falar de negócios sem falar de produtos, sem falar de tecnologia, num mundo tão agitado, tão VUCA como a gente tem hoje, tão volátil, tão incerto, tão complexo e tão ambíguo como é o mundo de hoje. Então, isso aqui é um spoiler do curso que vocês terão disponíveis a partir de agosto. Então, a mobilidade tem seus desafios, a gente sabe, ninguém gosta de perder tempo no trânsito, ninguém gosta de enfrentar tráfego, a gente sabe dos semáforos, a gente sabe de todos os problemas, mas a gente também sabe que não ter mobilidade é muito chato. A gente aprendeu que estar imóvel, preso em casa, com essa pandemia, também não é nada legal. Quer dizer, também não é uma grande alternativa você estar imóvel. Então, a gente quer mobilidade, só que a gente quer uma mobilidade inteligente. E é isso que se trata essa palestra, esse bate-papo, e é isso que trata o nosso curso a partir de agosto. Então, ninguém gosta dessa imobilidade, mas a pandemia vai acabar. Cedo ou tarde ela vai acabar, e quando acabar, vocês precisam todos estar mais preparados. E é esse o objetivo do curso, prepará-los para os tempos pós-pandemia. Vão precisar de profissionais com diferentes competências, e esse curso tem essa pretensão. O curso tem a pretensão de prepará-los para os novos tempos. Então, esperamos que sim, que isso seja um diferencial na vida de vocês. Tanto hoje, essa conversa rápida, como também depois fazendo o curso com a gente. Normalmente, uma live começa falando dos participantes, dos painelistas, dos professores, na verdade. Todo mundo que você vai ver aqui falando será professor do nosso curso. Então, a gente costumava, no passado, ficar falando, olha, fulano de tal, formado não sei aonde, etc. Mas a gente acha que no mundo VUCA, tudo isso perde muito valor. O momento é de rasgar diplomas, o que a gente precisa é de conhecimento, a gente não precisa de títulos, a gente nunca é alguma coisa, a gente sempre está alguma coisa. Então, ficar falando das competências do Arnaldo Oliveira, bobagem. Ele tem muita competência, senão ele não estaria aqui. Falar do Marcelo Tiama, tem muito conhecimento. Falar da Fabiana Just, conhece tudo de manufatura enxuta. Não vamos falar do currículo dela. Falar do Teodoro Parachiva, tem uma história dentro da mobilidade. Do Marcelo Tirelli, também conhece bastante, passou pela GM, fez um monte de coisa, é doutor, tem bastante conhecimento. Falar do Luluski? Não, o Luluski todo mundo sabe, tem uma história dentro da GM. Morrone também trabalhou dentro da Ford, fez um monte de coisa lá, sabe fazer lançamento. Então, não vamos falar do currículo dele, né? Emerson Miguel sabe tudo de business, vai falar para a gente hoje um pouquinho de infraestrutura. Camilo Adas, presidente da SAE, uma história dentro da Mercedes. Eu não vou ficar lendo o currículo dessas pessoas, porque é muito chato e é muito desnecessário, senão eles não seriam professores
desse Que curso isso, a fantástico foto que a de gente pizzas montou. na cozinha. Então, vamos começar já chamando o Arnaldo. Arnaldo, você não quer falar um pouco com a gente? Falar um pouquinho da Eu sua gostaria. experiência? O Arnaldo está lá na América do Norte, o Arnaldo é o nosso enviado especial, ele está lá em Detroit, ele é o nosso enviado especial, direto de Detroit. Ele vai contar como é que são as coisas aí. Ele estava falando nos bastidores que tem alguns experimentos lá em Ann Arbor, coisas bacanas que estão acontecendo lá. Parece que ele vai trazer isso, não só para a nossa bate-papo hoje, rapidinho, mas depois isso vai virar a nossa aula. É isso, Arnaldo? O que você conta para a gente? É isso aí. Primeiramente, boa noite a todos, que eles estão nos ouvindo aí ao vivo, aqueles que vão nos ouvir gravado também. Boa noite ao Mauro, nosso mediador, e todo o painel de especialistas e experts no assunto, e também muitos deles meus amigos pessoais, né? E trabalhamos juntos também na indústria. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E é verdade, eu estou falando diretamente de Detroit, aqui em Michigan, nos Estados Unidos. Estamos falando do verão americano, então está bem quentinho aqui, está gostoso, né? E a ideia é contar para vocês aí, não só agora, né? Como também durante o curso, o que está acontecendo no mundo aqui fora, o que está acontecendo no centro do automobilismo mundial, né? Na parte da indústria automotiva. E a mobilidade, ainda que vai crescer um pouco mais, né, do que do mundo automotivo, ainda começa bastante aí no transporte e tudo mais. E não só Detroit, a cidade de Ann Arbor, na qual também temos várias outras universidades aqui nos Estados Unidos, é um núcleo de estudos e implementação de projetos de mobilidade urbana. Não só mobilidade urbana, como também a parte de agricultura, que alguns irmãos aí e professores e colegas vão falar também, mas a parte interessante é que esses núcleos da universidade estão extremamente conectados com os núcleos governamentais. Então, o governo, a escola e a indústria privada estão trabalhando fortemente e já fazendo projetos, né, que inclui toda a parte de infraestrutura, inclui a parte de transporte, mas inclui um pedaço também, Mauro, que vai ser importantíssimo para as nossas aulas, que é discutir a parte humana desses experimentos. Como é que vai ser sustentado o negócio, mas também como é que o ser humano vai se relacionar, né, com essa nova época, que não é mais um futuro, é o agora, é o já. Então, nós vamos ter a oportunidade de comentar como é que vai ficar o seguro quando ninguém tiver mais a posse do carro, né? Como é que vai ter todo mundo no lugar? Como é que vai funcionar o seguro? Como é que vai funcionar a infraestrutura do farol que vai ser inteligente? Como é que os celulares vão estar prontos para enfrentar, né, os novos desafios em termos de alocação de recursos, etc. Então, nós vamos fazer uma prévia aqui nesse bate-papo muito gostoso, mas também vamos deixar um pouquinho, né, para as nossas aulas, para a gente poder discutir assuntos um pouquinho mais aprofundadamente. Nos Estados Unidos tem uma questão tecnológica extremamente avançada, mas o Brasil também não está muito atrás. Nós vamos ter a oportunidade de discutir esses assuntos também. Então, é uma satisfação trazer para vocês a parte internacional desse curso e também para hoje à noite. Estamos à sua disposição, à disposição aí dos nossos internautas, né, que estão nos assistindo para responder pergunta e bater papo. Estamos à sua disposição. É uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela participação. Mauro, é com você. É legal, então, saber que você vai falar de seguros, você vai falar dessa parte humana. Então, isso nos remete que nossa conversa hoje, o nosso curso, não é para engenheiro, é muito mais do que apenas para engenheiro, é para uma amplitude muito maior de população. É isso, Arnaldo? Exatamente. Nós vamos trazer o aspecto técnico dos assuntos, sim. Vamos trazer o aspecto humano da interação nossa. Por exemplo, nós vamos falar um pouco de densidade demográfica. Como é que essa mobilidade urbana, por exemplo, vai se reorganizar, uma vez que a gente, por exemplo, né, tem estudos, resultados estão saindo aí, que o ser humano está se deslocando para outras localidades. Em alguns momentos estão se concentrando mais, em outros momentos estão ficando mais esparsos. Como é que vai funcionar esse novo modelo, né? Para quem está extremamente concentrado na cidade, como é que vai ser o trânsito inteligente? O que é isso? E aquele que está distante, como é que ele pode usar da inteligência da mobilidade sustentável, vamos colocar assim, para poder ter uso de serviços de emergência? Então, nós vamos lidar com o aspecto da tecnologia, sim, mas vamos colocar o ser humano na frente, né,
desse novo momento do pós-pandemia, para discutir como é que vai ficar. Algumas respostas nós já temos e muitos outros temas nós vamos fazer as perguntas durante as discussões. E é aí que torna extremamente interessante trazer vários, né, pontos de vista para trazer as soluções que ainda não estão prontas. Então, vamos ter chance de discutir o que está pronto e aquilo que está por vir. Dá um spoilerzinho só. O que os caras estão fazendo em Ann Arbor? Um experimento? O que os caras estão fazendo lá na cidade? Exemplo, só para deixar o pessoal com água na boca. Com água na boca, né? O que está rolando lá? Mauro, e os nossos colegas, além da questão da academia, o setor privado tem colocado investimentos fortíssimos em pista de testes de carros, veículos inteligentes, por exemplo. Nós temos aqui uma próxima, entre o eixo Detroit e Ann Arbor, nós temos 2 pistas de testes. E nós temos também cidades já feitas em pequena escala, já conectando aparelhos de uma maneira mais inteligente, permitindo essa utilização de recursos. Então, nós vamos colocar para os nossos alunos como é que anda, né, esses projetos, os desafios que estão acontecendo, porque vão gerar outras oportunidades de negócio, e como é que o ser humano está interagindo com toda essa tecnologia. Por exemplo, nós sabemos que a parte de processamento de dados vai ficar extremamente grande. Quando a gente olha as apresentações, todo mundo fala, é uma onda de dados chegando, e como é que nós vamos processar tudo isso? Será que nós vamos ter processamentos de dados isolado num grande data center? Ou nós vamos ter que ter uma distribuição melhor nos processamentos localmente para que as nossas redes não se congestionem, assim como a gente não quer que a rua também se congestione. Então, verdade, tem projetos, né, inclusive em parceria com a Universidade de Michigan, agora nós vamos ter a oportunidade, né, de trazer especialistas da área que vão contar para a gente também o que está acontecendo. Um dos projetos fortíssimos é imaginar como é que nós vamos trazer, nós da academia, vamos trazer a indústria privada para gerar não somente uma mobilidade nova, inteligente, mas sustentável, como você falou. Então, não vai ser apenas uma visão técnica, vai ser uma visão humana das tecnologias que estão chegando aí. Legal. E você acabou de jogar a bola para o Marcelo Tiama, porque quando você fala que tem uma inflação de dados que vão ter que ser mastigados, vão ter que ser trabalhados, a gente troca o trânsito de carros por trânsito de dados, aí a gente precisa da ajuda do Marcelo. O Marcelo Tiama tem muita familiaridade com Seis Sigma, tem muita familiaridade com grande quantidade de dados, o famoso Big Data. Marcelo, será que o Marcelo consegue nos ajudar? Marcelo, fala alguma coisa. O pessoal ficou apavorado agora. É interessante, né, Mauro? Boa noite a todos aqui, né? É interessante quando se fala aí do Big Data e do Seis Sigma. Existe essa discussão entre realmente, puxa, agora eu não tenho mais aquela história da amostragem, estou pegando todos os dados, né? Estou medindo tudo, né? Então, o Seis Sigma já era. Eu não preciso mais trabalhar com estatística. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A questão básica que está por trás de toda essa história é que tem que ser levantado a ideia de se ter um pensamento Seis Sigma. O mindset Seis Sigma se torna muito mais importante nessa hora. Porque imagine uma coisa, né? Eu já lidei com muitos projetos que você tem uma imensa base de dados. Agora, se você não sabe o que é crítico, se você não sabe o que você quer, se você não sabe quais são as variáveis chaves de entrada, não adianta você ter um imenso mar de dados, que você não vai saber o que fazer com eles. Então, você começa a ter muitos dados e você começa a ficar perdido em cima desse mar de dados. E aí você começa a ter um outro problema dentro do Seis Sigma, que eu, como Master Black Belt, a gente aprendeu a lidar com uma coisa chamada Messy Data. Em inglês, o termo é Messy Data, né? Ou, entre aspas, a tradução, né, do dados sujos, dados bagunçados. O que você faz com isso, né? Como que você resolve essa vida? Porque você começa a ter muitos dados, você não sabe o que faz e não adianta. Você tem que saber retirar informações desses dados, tratar esses dados de maneira que você saiba tirar a informação correta desse dado. E não só isso, né? Saber principalmente o que medir, o que você quer ter, né? Tá? É interessante quando a gente fala do Big Data, né? Já vi projetos que estavam discutindo com uma startup esses dias, né? Que ele coleta informação segundo a segundo.
de movimentação. Né? Ele trabalha lá com até uma solução interessante, né, que usa uma tecnologia chamada de Bluetooth Low Energy, né, Blue, né, e sai coletando dados, segundos a segundos, sobre movimentação de objetos, pessoas, o que quer que seja, né, que possam ser rastreadas. Né, e traça uma linha de raciocínio em cima disso. Né. Só que imagina a quantidade de dados que se gera. Né. Segundo a segundo, pontos a pontos, né, você não está trabalhando uma amostra, você está trabalhando com toda a população. Legal. E aí, quando você olha tudo isso, o que você faz? Agora, o bacana disso tudo, Marcelo, é que a gente tem hoje vários buzzwords. É bonito falar em inteligência artificial, é bonito falar de machine learning, é bonito falar de deep learning, mas o que a gente tem atrás de tudo isso é, principalmente, a grande ferramenta que movimenta tudo isso daí é a estatística. A gente não vai conseguir fugir da probabilidade, a gente não vai conseguir fugir da estatística, a gente não vai conseguir fugir dos modelos estocásticos. Quer dizer, a gente volta para o arroz-feijão, quer dizer, a gente volta para a estatística. O que você tem para dizer para a gente? Qual a importância da estatística justamente nessa discussão? Olha, aí é que a gente começa a entrar no tema da estatística, de como você lidar com dados não estruturados, né? Tá? E como você lida com esse mar de informações? Que ferramenta que eu tenho? Eu não vou usar o controle estatístico do processo, não, mas aí você começa a pensar muito, como que eu consigo usar modelos, por exemplo, não lineares, se tornam muito mais importantes, tá? Vai muito mais além da análise de superfície de resposta, talvez tenha que entrar no modelo de Taguchi, dentro da estatística, tem que começar a tratar com dados que não seguem um caminho linear, digamos, né? Tá? Porque até antes era muito linear. Se traçava 2 pontos e ligava uma equação e tentava predizer um modelo. Então, os modelos Big Data estão levando para um caminho não linear. Muito bacana esse ponto, porque basta ter alguém trocando pneu na Marginal Tietê, e para você saber o que é não linearidade. Porque você passa o resto do dia com trânsito. E o que foi que aconteceu? Foi alguém que trocou o pneu na Marginal Tietê. Então, tudo que a gente fizer, todos os cálculos, todas as simulações, e a gente vai trabalhar com isso, a gente vai discutir isso, são baseados em modelos não lineares. Era legal se o trânsito, se a mobilidade fosse sempre uma regra de 3. Mas eu acho que não é assim, certo, Marcelo? Não é. E o pior, né? Você começa a trabalhar com variáveis que você não controla. Então, quando se fala do Big Data, você tem que ter muito claro na sua mente o que você controla e o que você não controla. E cada vez mais, você tem que trabalhar com modelos matemáticos de variáveis pelas quais você não tem total controle sobre ele. E aí você começa a ter mais de uma saída. A coisa começa a ficar mais complexa, os modelos começam a ficar mais complexos nessa história toda. E aí que é importante que eu digo da mentalidade Seis Sigma, é para você definir, na verdade, o que é a variável que você controla e o que você não controla, ter muito bem isso claro, mas também saber exatamente o que é importante e o que não é importante. O que você quer atingir. Porque senão você vai se perder no mar de dados. É verdade, né? É um oceano de informações. E você sabe que toda essa complexidade, né? Claro, a gente... É como na logística. Logística, você substitui estoque de segurança, você substitui por informação. Isso é logística. A gente substitui certos nós no trânsito, certos engarrafamentos, a gente substitui por informação, por dados. É isso que um Smart City, é isso que ela faz. E aí fica tudo muito complexo, e dentro dessa complexidade a gente tem que chamar a Fabiana Giusti. Sabe por quê? Porque a Fabiana ela tem uma experiência enorme com pessoas que sabem tratar da complexidade de forma simples. Pessoal, ela tem um conhecimento diferenciado. Muita gente fala sobre Lean Manufacturing, muita gente conversa sobre manufatura enxuta, muita gente fala sobre sistema Toyota, mas pouca gente vivenciou tudo isso. Então, a importância da Fabiana nesta live e no nosso curso é que a gente vai ter experiência de quem vive
de quem viveu e não a experiência livresca. Conta para a gente, Fabiana, o que é que você pode trazer para a gente agora, como spoiler, e o que você vai trazer no curso para todo mundo? Legal, pessoal, boa noite. Obrigada, Mauro, pela oportunidade. A novidade que eu vou trazer é a novidade que a própria Toyota trouxe, né? Quando, ano passado, ela mudou o Toyota Way para a Toyota Way de mobilidade, justamente acompanhando essa mudança, né? Essa transformação que o mundo tem corrido, e a forma como ela já está, né, trabalhando o TPS, né, o Toyota Production System, já com o conceito de globalização e de uma mobilidade sustentável, é a proposta da discussão que a gente vai ter durante o curso. Além disso, né, o que o Mauro está trazendo, tem toda a questão do sistema Toyota de produção aplicado à parte de gestão de dados, né, o que a gente chama 5S eletrônico, fluxo de valor, justamente para associar o que nós estamos falando do novo Toyota Way, a nova forma que a própria Toyota viu que ela precisava evoluir para acompanhar a nova situação atual. Agora, a Toyota sempre se caracterizou, e a gente sabe que todo ocidental tem manufatura enxuta. Todo ocidental tem manufatura enxuta. Então, se você procurar na GM, tem manufatura enxuta, se você procurar na Mercedes, tem manufatura enxuta, todo mundo tem manufatura enxuta, todo mundo chama manufatura enxuta de XYZ, mas todo mundo sabe também que tudo isso vem lá da Toyota, vem lá do pós-guerra, que os caras reconstruíram tudo, né, com o mínimo de investimento, sem dinheiro, sem capital de giro, e são o que são hoje. Então, a gente sabe dessa história. O que o Toyota Way, que é essa, mudou quando a gente fala, olha, agora a gente está indo para uma nova mobilidade? Dá um spoilerzinho, só para o pessoal saber exatamente um termo, sair dessa 1 hora com uma pulga atrás da orelha, querendo saber mais, para ele fazer o curso com a gente a partir de agosto. Joia. Bom, o Toyota Way foi feito pela Toyota do Japão em 2001, justamente para reforçar, através de todas as plantas da Toyota, o sistema Toyota de produção. Já sabendo, né, do grande crescimento das plantas e justamente a dificuldade de estruturar uma cultura, que é o sistema Toyota de produção fora do Japão, é que veio o conceito do Toyota Way, na qual tinha como principais pilares, à época, respeito às pessoas e melhoria contínua. Óbvio, entre outros detalhes, né? Mas com a intenção de realmente sustentar que o valor principal que a Toyota sempre teve foi a pessoa. A pessoa ela só vai melhorar através do desenvolvimento, não só da empresa, né, de fazer as coisas, mas também quando ela é proposta a fazer coisas novas. Então, visto dessa forma, o Toyota Way de 2001, ele teve esse foco de propagar o sistema Toyota de produção por todas as plantas da Toyota do Brasil, do mundo, para justamente permear essa cultura. Em 2020, a revisão do Toyota Way já é justamente para se adequar não mais à questão da globalização, porque isso já é uma realidade. E sim, como que a Toyota vai deixar de ser uma montadora de carros e sim uma empresa de mobilidade? Legal. É bom saber que você vai trazer não só o DNA da manufatura enxuta, você vai trazer da fonte, que a fonte é a Toyota, sem academicismos. A gente sabe que é por aí que começa, e fazer essa viagem, essa transformação, mostrando como é que a mobilidade vai ser impactada. Super legal. Eu queria lembrar a todos que estão conectados, primeiro, agradecer muito a conexão de todos, e eu sei que muitos estarão consumindo esse produto através das gravações, mas nós temos mais de 40 pessoas conectadas e isso é muito legal. Existe um quadradinho no Zoom que é perguntas e respostas, Q&A.
Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem no Q&A ou coloquem no chat. Desafiem os nossos convidados, façam perguntas. Só vai valorizar todo esse nosso investimento aqui nessa live. Fabiana, super legal, obrigado. E será que tudo isso, Fabiana, serve também para a gente falar de mobilidade agrária? Será que trator está nessa? Será que tudo isso daí está envolvido? Eu acho que eu vou perguntar para o Teodoro. Ele vai poder nos dizer se o trator tem engarrafamento. Tem engarrafamento de trator? Por isso que a gente precisa discutir essa questão? Ou tem espantalho que precisa começar a se mexer? Como é que funciona, Teodoro, essa questão da mobilidade no mundo agrário? Vamos falar sobre isso, Mauro. Boa noite para você, boa noite para a equipe, boa noite para todos e todas. Mauro, fazendo uma introdução, vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana sustentável. Quando a gente fala nesse assunto, não podemos nos esquecer de duas grandes prioridades. A primeira prioridade é o transporte público, que ele tem que ter qualidade, tem que ser inclusivo. E o outro transporte é o transporte ativo, né? É o transporte não motorizado. Nós estamos falando de bicicleta, patinete, sobretudo caminhar. Esse tipo de transporte ele tem que ser bastante incentivado. Porém, o transporte individual motorizado, que é o grande vilão das grandes cidades, ele jamais vai deixar de existir, né? Tem alguns fatores que contribuem para a manutenção desse tipo de transporte. Segurança pública, violência urbana crescente, o conforto, longas viagens a pé, isso sem falar em mau tempo, queda de energia, transporte público parando, né? E entrou, já que você falou do mundo VUCA, entrou uma nova variável, segurança sanitária, né? Hoje o transporte público virou um vilão por ser um meio de transmissão do Covid, né? Só que o transporte individual motorizado, ele vai permanecer, só que de um modo diferente. Basicamente, ele vai se tornar, com essas novas tecnologias, mais amigo do meio ambiente, né? Os veículos tendem a ter menos ruído, menos poluição, mais eficientes do ponto de vista energético, né? E, basicamente, eu estou falando aí dos veículos elétricos. Isso já é uma realidade, né? O Arnaldo vai falar bastante sobre isso. Lá nos Estados Unidos já é uma realidade, na Europa também, né? Aqui estamos começando. E diferente também sob o ponto de vista de estresse, né? De movimentar um veículo hoje numa cidade como São Paulo é altamente estressante. E essa diminuição do estresse vai vir com veículos autônomos. E aí temos um desafio enorme, né? A implantação de veículos autônomos aqui no Brasil, nas nossas grandes cidades, vai ser um desafio enorme, né? E quando a gente fala de grandes desafios, temos que lembrar grandes oportunidades também, né? Que virão no bojo para resolver essas dificuldades. Nós estamos falando que tipo de dificuldade? Basicamente, infraestrutura. A nossa infraestrutura não é compatível, nós não temos ruas, nós não temos sistema de gerenciamento de trânsito, de tráfego, nós não temos rodovias prontas para receber um veículo autônomo. E também, para que tudo isso se viabilize, nós vamos ter que ter grandes investimentos, e investimento público, que vai competir com investimento em saúde e em segurança pública, né? Fora altos riscos, né? Segurança viária, entra um aspecto cultural aí do brasileiro, respeitar farol, respeitar faixa de pedestre, enfim, vamos dizer assim, uma grande dificuldade a implantação de veículos autônomos. Só que vamos parar as más notícias por aí. Vamos para o lado
que o Brasil vai bem, vamos para o lado do que funciona no Brasil e está indo muito bem, se bem que nem todos sabem disso. Vamos falar de veículos autônomos que já rodam no Brasil. Nós já temos veículos rodando no Brasil de forma autônoma. Onde estão esses veículos? Nos canaviais, fazendo colheita de cana. A colheita, a cultura da cana novamente sendo inovadora no Brasil, depois de séculos, né? Então, uma empresa nacional, a Gruner, em parceria com a Mercedes-Benz, adaptou um caminhão, aliás, não um caminhão, uma frota de caminhões, para operar num nível de automação que a gente chama de nível 2, ou seja, controle de direção, controle de velocidade, controle de frenagem. E esse caminhão ele está operando junto com a colhedora de cana, fazendo um trabalho que se chama transbordo, ou seja, esse caminhão pega a cana picada e leva até a usina. Parece um trabalho fácil, mas não é. Hoje em dia, um transbordo ele tem que trabalhar na mesma velocidade da colhedora de cana e na mesma distância. Ele não pode nem aproximar, nem se afastar. Trabalho fácil para fazer com 2 motoristas em 1 hora, mas imagina com 8. Trabalhar 8 horas dirigindo um caminhão, olhando para o lado, olhando para frente, estou adiantado, estou atrasado. Portanto, uma solução que vem de encontro a uma necessidade desse plantio. E aí, como eu estou falando de setor agrícola, o nosso setor agrícola vai servir como um grande laboratório para as novas tecnologias. O Brasil vai ser protagonista nesse tipo de tecnologia, né? A gente já é forte nisso. Temos grandes institutos de pesquisa, Embrapa, por exemplo, né? Agora, por que a área agrícola vai ser protagonista? E por que um veículo autônomo já apareceu primeiro na parte agrícola? Primeiro, opera num ambiente controlado, né? Segundo, menor risco, né? Se algo sair fora de controle, o máximo que vai derrubar é algumas canas a mais, né? E o investimento disso não é um investimento privado, vai caber às empresas executarem esse investimento. Ah, que bom. Então, essa parte é importante, porque muitos pensam que, quando a gente fala de carro autônomo, pensa que é ficção científica. Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente pensa que é ficção científica, que é difícil. Na verdade, tudo isso daí, já, principalmente vindo do hemisfério norte, tem muita solução pronta, tem muita coisa pronta de prateleira que a gente pode utilizar, mas tem uma dificuldade nisso tudo. A dificuldade é o modelo de negócios, né? Porque se não fizer dinheiro, não acontece nada. E o Marcelo Tirelli vai dar uma pitada dessa história para a gente. O Marcelo Tirelli vai contar um pouquinho. Marcelo, como é que nós, técnicos, engenheiros em geral, que estávamos acostumados a viver o mundo da indústria, passar a viver agora um mundo onde precisa ter uma equação de negócios, precisa ter um serviço em geral. Como é que está atrelado? Como é que a indústria tem que estar atrelada à prestação de serviços? Qual que é a mudança cultural? O que você vai contar para a gente hoje e no curso a partir de agosto? Muito bem, Mauro. Boa noite, colegas, boa noite a todos. O que eu posso dizer para você, eu fico muito empolgado quando eu falo disso, eu digo uma palavra, uma revolução, né? Uma revolução que alguns países já se adiantaram, aqui no Brasil alguns carros já possuem, algumas montadoras já estão seguindo, dando evidências disso, né? Eu posso dizer que essa gestão da mobilidade urbana sustentável é uma revolução, tá? Ou seja, você falou uma palavra-chave importante, que é a questão do novo modelo de negócio, tá? O que a gente chama aí hoje de uma inovação disruptiva, ou seja, nós vamos deixar a tecnologia corrente e vamos mudar para uma nova tecnologia, algo totalmente diferenciado. Vocês citaram aí as questões da inteligência artificial, né, que já está presente no celular, na Alexa e outras coisas, né? E agora você imagina isso na mobilidade, né? Como isso? Como é que a gente vai contar isso no curso?
eu dar um spoiler pequeno para vocês aqui, né? Ou seja, essa questão paiga sobre uma pergunta interessante. Qual é o futuro da indústria automobilística? É responder essa pergunta, né? Ou seja, ela não vai apenas produzir carros. Mas como? Mas como não vai produzir carro? Ela vai produzir também serviços, né? Ou seja, imagina essa mudança radical no modelo de negócios, tá? Onde essa servitização, né, de veículos que passa a ser encarado não mais o produto, mas também um bem de consumo, né? Ou seja, a servitização a serviço do cliente, né? Ou seja, é a nova mobilidade urbana e a nova mobilidade sustentável. Ou seja, a montadora, ela vai passar, a concessionária, vai passar a ser o quê? A ser uma prestadora de serviço. Mas ela não presta serviço? Sim, mas ela também vai prestar serviço conhecendo um pouco mais do DNA do cliente, ou seja, o serviço da mobilidade. Então, por exemplo, ao invés de eu comprar o carro, 4 anos depois eu troco o carro, olá, você de novo, você já fez as revisões. Não, esse serviço vai acontecer durante esses 4 anos, né? Esses 4 anos. Ou seja, vai ter soluções customizadas para os clientes, né? Ou seja, essas empresas passam a ser empresas de mobilidade, né? Ou seja, imagina você você está dirigindo, né? E você tem lá um problema de recall, né? Que você sempre vê numa televisão, recebe um e-mail, né? De repente você vai ser avisado ali no cockpit do seu carro, né? É inteligência de dados, os dados do cliente passam a ser importantes, já são, mas eles passam a ser importantes e utilizados, né, no bem servir da montadora, né, da concessionária, de modo a criar planos específicos, planos personalizados, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe, né, durante a noite só com o carro, como Uber, né? E dessa forma, a seguradora, diante desse serviço somente com o carro à noite, ela vai me trazer, né, um plano, um serviço personalizado para mim, né? E imagina que você, por exemplo, você está usando um câmbio de uma maneira diferente, você está acelerando demais, você vai ser comunicado, você vai ter essa conversa com a máquina, né? Então, esse spoiler, esse carro conectado, né, o famoso IoT, a internet das coisas, é uma boa notícia, né? Uma boa notícia que já tem em alguns carros, começando a dar indícios disso, né? De modo a que esse serviço da mobilidade, essas tendências passam a ser já realidades no hoje e cada vez mais seguindo aí aquela tendência que se fala muito da indústria 4.0, da IoT, da internet das coisas, né? Dessa forma, não falando tanto, não dando tanto spoiler, né? O que nós vamos falar? Vamos falar um pouquinho ou falar muito, né, sobre essa interação do indivíduo com o proprietário, com o carro, né, com a concessionária, com a montadora, né, os dados para manutenção, o filtro de ar, mas isso já não tem lá, mas eu vou ter essa comunicação direta, essa resposta vai vir ali, esse DNA meu, carro e alguém me observando, mas no bom sentido, né, para trazer um melhor serviço. Né? Agora a pergunta que fica é essa, né? Qual a importância do nossa maneira de utilizar o carro para as montadoras? Qual a importância disso para as concessionárias? Qual a importância de se customizar uma maneira de utilizar o carro à noite apenas, né? Ou seja, essa é a gestão da nova mobilidade urbana e sustentável, tá? Já está acontecendo e a gente precisa urgente perseguir e conhecer mais sobre isso. Esse é um ponto interessante, Tirelli, porque muita gente fica esperando o futuro chegar, como se ele chegasse de repente de um OVNI, chegasse e pousasse no jardim da Casa Branca, dizendo que chegou o futuro. Mas o futuro não chega assim. Ele chega de forma progressiva, e quando você acorda, você já é tarde. Então, a gente tem graus de automação, a gente tem graus de inteligência artificial, a gente tem graus de machine learning, eles já estão chegando. E se você não se especializar, eu sempre falo assim, se você quer se aposentar nos próximos 2, 3 anos, tudo bem, essa live não é para você. Agora, se você tem pretensões
de ficar um pouco mais no mercado, essa live sim é para você. Porque ninguém vai continuar existindo, ninguém vai continuar no mercado se não conhecer alguns elementos do que estão sendo discutidos aqui nos próximos 5 anos. Né? Vai acabar sucumbindo. Então, isso é muito importante. E você falou tanto de controles de IoT. Então, o que acontece? A gente está saindo de um mundo mecânico, um mundo feito de engrenagens, como um relógio. Relógio mecânico, você chegava lá, dava corda, tal. Você está saindo de um mundo mecânico e está indo para um mundo elétrico, um mundo onde passa muitos elétrons. Ah, mas qual que é o final? Vai ser carro híbrido? Não sei. Vai ser carro elétrico? Também não sei. Vai ser uma mistura? Não sei. O que vai ser? Eu não sei qual vai ser o futuro, ninguém sabe o que vai ser exatamente o futuro, mas a gente pode dizer uma coisa, que nesse futuro vai ter muito mais eletricidade, muito mais eletrônica, muito mais software, e não vai ser só o produto final, mas vai ser toda a cadeia de valor. Então, todos os nossos fornecedores aqui no Brasil vão ter que se adaptar, porque provavelmente ele vai ter alguma coisa elétrico, eletrônico e software. Então, para isso, para essa modificação na cadeia de suprimentos, a gente chama o Luluski. O Luluski vai dar para nós um flavor, vai contar um pouquinho qual é a perspectiva, o que vai acontecer com a nossa cadeia de suprimentos, agora que vai ter muito mais elétron do que suor. Conta um pouco para a gente, Vinícius. Isso aí, Maurão. Obrigado, boa noite a todos. De fato, a cadeia de suprimentos está empolvorosa, a verdade é essa. Tenho conversado com alguns players aí, ninguém sabe quem vão ser os winners e losers nessa nova mobilidade. E aí, só colocar algumas provocações aqui de início, né? Se a gente ainda está engatinhando nessa indústria mais eletrificada, como você bem colocou, como é que a gente explica ter 10, 12 fábricas hoje ou com os turnos parados ou com a fábrica fechada por conta de falta de microchip? Claro, tem o efeito pós-pandemia, o ajuste que vai ocorrer nos próximos meses, mas num futuro eletrificado, o veículo elétrico tem o dobro de chips do veículo atual. Um carro autônomo tem 8, 10 vezes mais chips. Então, será que a gente está pronto para isso? A cadeia vai suportar essa demanda, né? Mais uma provocação, né? A gente falou um pouquinho aqui, os colegas falaram sobre a mudança da economia, ao invés das montadoras serem fabricantes de veículos, serem provedoras de soluções de mobilidade, né? Então, quando a gente começar a faturar através da milhagem percorrida, será que a cadeia de suprimentos vai topar faturar o seu componente por uma fração dessa milhagem ou vai continuar vendendo o seu componente tradicionalmente? Como que vai ser o business plan que vai suportar essa nova realidade, né? Falando em nova realidade, será que, você bem colocou, será que dá para deixar esse futuro para depois, né? A gente tem vários aqui na audiência que estão já inseridos no mundo da mobilidade, que estão participando do business plan das suas empresas. E como desenhar um business plan se você olhar o seu negócio e falar, puxa vida, só tenho mais 5 anos de negócios, o 6º ano já não sei se vai ter demanda para o meu produto. Então, como influenciar para que isso não seja um abismo para algumas empresas, né? Quantos cases Kodak a gente vai enxergar lá no futuro que não pensaram nessa transformação? E, além de tudo isso, a gente vai debater. Os desafios tradicionais da cadeia continuam aí, né? Será que o convite para participar de um parque industrial de uma montadora ainda é interessante, você se dedicar exclusivamente a uma linha, né? A gente está vendo nessa troca tecnológica, as montadoras costumam fazer bastante verticalização dos componentes estratégicos. Será que vai sobrar um filé mignon para a cadeia de suprimentos também poder participar desse negócio do futuro? E essa reconfiguração toda que está acontecendo com o backshoring, trazendo de volta a localização para os países de origem, se expor menos ao dólar, à China, enfim, a gente está vendo vários movimentos nesse sentido. Então, como que vai ser toda essa reconfiguração no meio dessa transformação tecnológica, né? Coloco aqui só alguns teasers e alguns fatos que a gente já sabe que vai enfrentar. Primeira coisa, a eletrificação vai criar muitos novos negócios, mas também vai destruir outros tantos. Então, onde você vai estar, né? Onde você vai atracar o seu barco, né? Toda essa reconfiguração da cadeia de suprimentos, como que o Brasil vai se colocar nesse cenário, nesse contexto, né? E a indústria de software, foi bem comentado pelos colegas, ela vai abocanhar uma boa parte da fatia de lucratividade dessa nova mobilidade. Como que vai ser essa integração da indústria de software
com a indústria tradicional, né? Você tem muito mais gráficos Gantt nas montadoras do que quadros de Scrum, metodologias ágeis, né? Será que eles vão se conversar? Falando em agilidade, a gente vai debater também o papel das startups. Quantos unicórnios da mobilidade vão tomar uma fatia da lucratividade e vão pegar de surpresa alguns players tradicionais, né? Então, a gente vai atentar a esses fatores também. Alguns temas acessórios, Maurão, que é importante comentar. A gente já falou de dados, mas a segurança da informação nessa cadeia conectada. Cada vez mais a gente vê a suscetibilidade a ataques maliciosos. Então, como que a gente vai se preparar para isso? A gente vai trazer especialistas para falar em segurança da informação. E as relações do trabalho? Como é que a gente vai negociar com o sindicato uma PLR onde a métrica é milhas percorridas e não unidades produzidas ou horas trabalhadas? Que nó que vai dar na cabeça aí dos negociadores, né? E o Lean, como a Fabiana colocou, a gente sabe que ele tem que evoluir para acompanhar e deixar todo esse caos aí mais eficiente. E tem o papel do Brasil nessa história toda, né? Qual que vai ser o papel do Brasil? Hoje a indústria está perto de 10% do PIB representado pela nossa indústria. Será que vai ter uma recuperação? Será que a gente precisa da escala para ter competitividade ou precisa da competitividade para ter escala? Qual que é o X da questão aí? Então, de fato, a gente vai trazer toda essa argumentação para deixar em estado de alerta máximo nossos alunos, para estarem, tanto os que estão inseridos ou que vão se inserir nesse contexto, para estarem prontos para influenciar estratégias vencedoras nos seus negócios. Essa é a nossa proposta, Mauro. Eu acho fantástico. Eu fico imaginando quando você chama todos os fornecedores, por exemplo, uma OEM chamar todos os fornecedores e tiver meia dúzia de fornecedores de software. Exatamente. Assim, ele não tem os problemas que as outras têm, greve, né? Porque ele tem meia dúzia de nerds fazendo programação. Aí, como é que vai ter greve? É outro ambiente, é outro mundo. Então, será que a gente está preparado? Agora, eu acho que sempre tem algum grau de protagonismo que a gente deve assumir. Eu acho que a gente, quando vê 10% da indústria no PIB, eu acho que a gente não pode achar isso normal. Eu acho que tem que ter um espírito de rebeldia nisso. E também não adianta a gente pensar que produzir uma hora eu vou ter lucratividade, vou ganhar dinheiro, porque o que se desenha para o futuro é o que você acabou de falar. A gente vai ter que repensar escala, a gente vai ter que repensar volume, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. A gente não está na produção em massa mais, e muito menos com a economia de compartilhamento. E me parece que o Morrone pode falar alguma coisa para a gente sobre essa nova perspectiva. Morrone, como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não encho de produtos, se eu não encho o pátio, se eu não encho a prateleira de produtos? Como é que eu vou ganhar dinheiro se não é assim daqui para frente? É verdade, Mauro. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês. O que o Mauro falou é verdade. Naquela nossa história, né, que isso para mim já é história, daquela produção em massa, de ter aquele monte de pátio cheio de carro, cheio de produto. Hoje isso já não é mais concebível, né, pela própria situação da economia. A pandemia veio aí para atrapalhar um pouco, mas é interessante porque a gente está vivendo uma revolução industrial agora, né? Hoje a gente está vivendo a quarta revolução industrial, na verdade. A gente teve a primeira lá nos antigos teares a vapor, lá na Inglaterra. Aí a gente passou pela segunda, quando foi a eletricidade. Nós viemos na terceira, quando o homem foi para a Lua, nos anos lá de 69, com a computação, com os primeiros robôs. E agora a gente está vivendo a quarta, né? A 4.0, que é a nossa revolução atual aí no mercado, em termos de internet, em termos de inteligência artificial, da internet das coisas, tudo que a gente precisa está na nuvem. Então, essas coisas realmente estão revolucionando a gente e traz para a gente essa esperança, né, de ter essa revolução no mercado com a introdução da indústria 4.0. Então, dentro do nosso curso, a gente vai estar falando bastante da indústria 4.0
que vai ser a nossa alavanca aí para você ter um aumento de eficiência, você vai ter oportunidade de flexibilizar suas linhas de produção, vai estar interagindo mais com máquina com máquina, vai estar diversificando bastante o teu cenário. Então, na verdade, a gente vai estar trabalhando, mostrando como é que a gente vai ter que funcionar nessa indústria 4.0. A gente vai ter necessidade, por exemplo, de implementar essas tecnologias, né, como eu falei, e esse dado que eu estou mostrando agora na tela é importante. Esse dado veio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que ela fala que a indústria pode gerar até 73 bilhões de economia, tá? Sendo disso 35 da inteligência artificial, 31 com ganho de eficiência e 7 com economia. Então, na verdade, é um montante de dinheiro muito grande que a gente está prevendo com a implementação da indústria 4.0. E se a gente for seguir nisso, Mauro, um pouco mais para frente, a gente tem algumas tendências do que a gente vai estar falando da indústria 4.0. Por exemplo, a indústria 4.0 só vai funcionar se toda a cadeia produtiva entrar no processo. Você não pode você só na sua fábrica fazer isso e todo o restante da cadeia não entrar na indústria 4.0. Isso não vai funcionar se não tiver todo mundo engajado trabalhando no mesmo processo. Além disso, você vai ter necessidade de mão de obra. A mão de obra vai mudar muito. Você não vai ter mais aquele carinha que vai daquela operação repetitiva na linha de montagem o dia inteiro. Então você vai ter que requalificar a tua mão de obra. Hoje, para você ter uma ideia, um engenheiro mecânico, ele não é mais puramente um engenheiro mecânico. Ele tem que ser um engenheiro mecânico com conhecimento de elétrica e de eletrônica. Porque senão ele não consegue fazer nada. Hoje o mundo está na base de sensores, de eletrônica, e todo mundo vai ter que migrar para esse processo. Esse é o nosso futuro. E uma coisa interessante que a gente está vendo também, e eu vou passar também para vocês como spoiler, isso tudo amarra e são ferramentas para uma coisa que está sendo discutida hoje no Japão, por exemplo, já vem discutido há algum tempo, que eles chamam de sociedade 5.0, que é uma coisa super interessante, que a sociedade 5.0 ela traz as ferramentas da indústria 4.0 associado à cidade inteligente. Então você junta tudo o que vocês falaram hoje aqui nesse webinar, aqui nessa 1 hora, você junta tudo, e isso tudo vai transformar numa sociedade 5.0. Isso já está no Japão, eles já estão trabalhando no Japão há algum tempo com isso. E o que visa isso? Visa você utilizar a internet das coisas, toda a informação da nuvem, a inteligência artificial para o bem-estar das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, você tentar equalizar o nível financeiro socioeconômico das pessoas. E sempre pensando no ambiente, no meio ambiente, né? Você ter coisas sustentáveis. Eu acho legal. Que esse é a diretriz do que nós vamos falar. Bacana. Foi muito bom você ter falado da sociedade 5.0, porque nós somos a medida de tudo, o ser humano é a medida de tudo. E a gente pegou isso com o Arnaldo, a gente viu várias pessoas comentando da importância do ser humano. Quer dizer, por mais smart que a cidade seja, ela vai ser smart para seres humanos. Então, a gente não pode perder a nossa humanidade. Agora, para manter essa humanidade, a gente precisa de uma infraestrutura. E essa infraestrutura, parece que quem conhece bastante essa questão da infraestrutura é o Emerson Miguel. Emerson Miguel sabe bastante de internet, sabe bastante, tem um grande conhecimento na questão de logística. Emerson, conta um pouco para a gente como é que você vê o ser humano, como é que você vê a mobilidade e como é que você coloca um com o outro através da infraestrutura. Legal, gente. Primeiro, obrigado pela participação de todos que estão dentro dessa live. Tá? A ideia é que vocês entendam um pouquinho do que vai ser o curso, né? Isso é bem pouquinho mesmo, vocês podem ter certeza que o material que está sendo preparado é fantástico, né? Vai ter muita coisa. Tá? Mas o ser humano é a peça fundamental, né? Não vai existir nunca processo, produto, né?
se não tiver o ser humano envolvido, tá? Então, a mesma coisa vale para a infraestrutura como um todo, né? Então, a gente está falando muito de mobilidade, de eletrificação, de tudo isso, tá? Mas para que isso tudo aconteça, os países têm que estar preparados para que isso possa acontecer de uma forma sustentável, né? Essa é a palavra também, que vai ser um dos temas que a gente vai debater muito no curso, né? E eu vou ser o contador de casos desse curso, vamos dizer. Eu tenho muita coisa para trazer para vocês, de empresas que deram certo, empresas que não deram certo, né? Por que a Yellow não deu certo? Por que a Green não deu certo no Brasil? O que aconteceu? E isso aí é só por que a Amazon está voando de uma forma diferenciada também na entrega de produtos para todo mundo, né? Mas para falar de estrutura como um todo, né, para vocês entenderem, né, um pouco do que é lá fora e o que a gente tem no Brasil, tá? Para as pessoas poderem se movimentar, não vai ser apenas necessidade, não vai precisar apenas de carros, né? Não vai precisar de carro, bicicleta, mas os pedestres também vão estar se movimentando, né? Então, já tem empresas criando e desenvolvendo, que coloquei aqui, não sei se todos estão enxergando, um smart crossing, né? Que nada mais é do que uma faixa de pedestre inteligente, né? Então, não adianta os carros todos serem totalmente autônomos, né? Se as estruturas também não estiverem preparadas para isso. Tá? Então, por mais que os carros tenham lasers, câmeras e tudo mais, as ruas têm que estar prontas também para que tudo isso aconteça, né? Então, esse Smart Crossing aqui é uma coisa muito interessante que já está acontecendo, tá? Isso é uma empresa da Inglaterra que está fazendo, tá? Que são faixas virtuais que elas surgem, tá? Em praticamente qualquer ponto, porque eles entendem que os carros autônomos eles vão estar podendo parar em vários pontos, e não somente nos pontos de travessia de pedestre. Tá? E essas faixas vão estar surgindo e conversando com os carros para que os pedestres possam atravessar de uma forma segura, tá? Seja onde eles estiverem, né? Então não vai precisar ficar pintando faixa no chão, tá? Então isso é uma das coisas muito interessantes que estão vindo por aí, a gente vai explorar bastante isso. Outro ponto muito interessante, falando agora um pouco sobre abastecimento dessa frota que está vindo como um todo, né? Não sei se todos sabem, mas no Brasil hoje, tá? Nós já temos quase 400 pontos de abastecimento de carros elétricos espalhados aí pelo Brasil inteiro, tá? E tem que aumentar muito mais isso, né? Interessante é que hoje você não paga, você, o dono, do proprietário do carro, não paga para abastecer nesses pontos de abastecimento, tá? Eles estão espalhados em vários locais, tá? Mas já tem uma empresa, aliás, é um grupo de pessoas, tá? Que criaram esse software grátis, tá? Em que ele já está mapeando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Onde esses postos estão. Então, ele conversa com o seu navegador e você sabe onde é que esses pontos de abastecimento de carro elétrico vão estar, tá? Onde é que eles vão estar colocados. Tá? Então, isso aí também está muito próximo, quer dizer, é uma realidade que nós temos hoje, tá? Chama plug share, como vocês estão vendo aí. Então, todo mundo tem um carro elétrico, tá? Não vai ficar mais na dependência de ter o seu carregador, saber onde é que tem um posto para poder carregar. Tá? Tem um outro grande problema que a gente tem que tomar uma grande cautela, tá? Quando fala de infraestrutura, porque assim como no Brasil a gente tem um grande problema com a parte ferroviária por causa das bitolas diferentes dos trens, porque aqui existem duas bitolas diferentes de ferrovia, tá? Os plugs também, existem mais de um formato de plug, tá? Para poder abastecer esses carros. Então, existem dois formatos padrões, o japonês e o europeu e o americano. A grande maioria está usando o padrão europeu, que é os verdinhos aí que vocês estão vendo no mapa. Então, esse programa ele já mostra onde é que tem ponto verde, onde é que tem um ponto laranja, que é um ponto que você pode usar os dois, mas já estão desenvolvendo também, todos os carros eles já estão com, vou usar um termo que não tem muito a ver, mas um Benjamin para que você possa acoplar o seu adaptador e colocar em qualquer um dos pontos, tá, Mauro? Então, claro, isso é uma das coisas que a gente está pensando. E por que isso é importante também? Porque fazer esse curso vai ser importante, porque no próximo ano, de 16 a 20 de maio, não sei se todos sabem, vai ter um Summit de Mobilidade Urbana em 2022, que vai ser bem bacana. Então, quem participar com a gente desse curso vai estar mais preparado ainda, que vai falar de mobilidade sustentável, comportamento no caminho, carros autônomos, guia de transporte e muito mais coisas, tá, que vão estar por aí. Então, para a gente poder estar antenado, eu não lembro qual dos nossos amigos aí comentou, de que, acho que foi o próprio Mauro, né, que comentou que se você não estiver ligado no mundo, se você quer se manter com uma empregabilidade ou com empreendedorismo em alta, você tem que estar sempre muito ligado em tudo isso, tá? Então, assim, Mauro, eu acho que é uma pincelada bem por cima, tem muito caso, como eu falei, você é o cara que vai contar os casos e vou pedir projetos também, vou pedir para que exercícios sejam feitos para buscar soluções para que os problemas vão ser dados. Então, a ideia é que a gente tenha um pouquinho de tudo isso.
Ah, legal. Eu gostei. Você compra o carro e ganha um Benjamin. Ganha um Benjamin. Ah, isso é bacana. Vamos perguntar para o Camilo. Camilo, ele trabalha com produto, e aí a gente pergunta para o Camilo, Camilo, vai vender com Benjamin? É isso que é a proposta? Como é que vai funcionar? Conta um pouco para a gente aí. Vai vender como o mercado precisar, né? Afinal de contas, lá na nossa lojinha a gente vende de tudo, não tem jeito, tem que se adaptar. Conta um pouco, então, do produto. O que você vê para os próximos tempos? Tudo que foi falado aqui vai ter que passar pelo produto. Tem tantas opções, tem tantas energias. O que vai vencer? Como é que vai ser essa luta entre tecnologias? Vamos bater um papo aqui, Mauro. Vamos, em vez de falar do futuro, vamos falar do passado, né? Mauro, virada do século passado, tinha lá estava disponível motor a combustão e motor elétrico. Esse cara elétrico aí não é muito novo, não. Virada do século passado. Por que na virada do século passado se tinha as duas tecnologias disponíveis para propulsão veicular? Uma vingou no mercado e a outra não. Será que tinha elementos lá, além dos elementos tecnológicos, elementos mercadológicos que ditaram esse caminho? Vamos debater esse tipo de coisa, vamos tentar entender esse tipo de coisa. Porque, na verdade, assim, motor elétrico para propulsão da mobilidade não é novidade. Alguma coisa está acontecendo que está fazendo com que dê certo ele entrar no mercado agora. E independente dos aspectos técnicos, né, a gente poderia dizer que mudou controle de energia, muitos sistemas eletrônicos agora facilitam a gestão energética, o reaproveitamento da energia. Tudo isso acontece, tudo isso é verdade. Mas no próprio motor a combustão, ou na própria tecnologia clássica, lá atrás, no começo não tinha nem alternador, não tinha nem bateria. Então, a dificuldade da gestão da energia elétrica que havia lá atrás e que havia para o motor a combustão era quase a mesma, né? Aí a gente começa a falar de mudanças climáticas. Que bendito fator é esse que faz com que o mercado comece a aceitar pagar uma revolução tecnológica desse porte? Algo que vai muito além da tecnologia. E a indústria fala muito num tal de case, né? Vários colegas já passaram aqui pelo case conectado, autônomo, compartilhado, elétrico. Então, nós passamos aí pela explicação de vários colegas e a gente fala assim, esse case é a real mudança ou ele é a consequência? Bom, já falei em mudanças climáticas. Nós também estamos vendo aí a entrada da inteligência artificial no mundo da mobilidade, vários colegas já citaram isso. E, por último, os hábitos, né? As mudanças de hábitos sociais levando a uma nova mobilidade. Então, o tal do case, conectado, autônomo, compartilhado e elétrico, falta fechar esse ciclo com essa questão que você me colocou. Na hora que a gente pega essas diferentes tecnologias, as aplicações da propulsão elétrica, elas requerem as mesmas soluções para todos os nichos de mercado. A gente consegue ter uma propulsão elétrica com uma determinada fonte energética para o carro de passeio? Olha, eu não consigo decorar a sopa de letrinhas que já tem para falar das diferentes maneiras de propulsão elétrica. É veículo elétrico puro, é veículo elétrico híbrido, é a bateria de um tipo, é a bateria de outro. Olhar para essa sopa de letrinhas e entender qual é a mais adequada para cada nicho vai ser um debate bastante interessante. Olhar para uma especificidade do mercado brasileiro, uma jabuticaba, que é o híbrido a etanol, vai ser algo bastante interessante. E se aí a gente entra nos veículos comerciais, cada veículo comercial vai poder usar o mesmo tipo de eletrificação? Aquela eletrificação que é boa para um veículo de carga
de baixa tonelagem é a mesma que é adequada para alta tonelagem ou para longa distância, a eletrificação com motor central ou a eletrificação com motor elétrico na roda e regeneração, ela se adapta aos diferentes produtos. Esses são debates que a gente gostaria de fazer e convidar aqueles que se interessarem pelo curso, não para ouvir a resposta, mas para ajudar a construir a resposta, porque não tem resposta pronta. As respostas vão depender de como a gente vai construir esse caminho, até chegar na eletrificação com propulsão a hidrogênio, sair totalmente fora da bateria e discutir como é que você gera elétrons a partir de pilhas de hidrogênio. Já é realidade na Europa, já é realidade nos Estados Unidos. Acabei de receber aqui um vídeo, Iveco e Nicola mostrando o primeiro protótipo a hidrogênio. Tem Daimler fazendo associação com Volvo. Tem um monte de coisa acontecendo no mercado, exatamente por causa daquela pergunta que eu coloquei no começo. Se já existia eletrificação, se já existia o motor a combustão na virada do século passado, quais foram as tendências de mercado que fez o mundo chegar até aqui? E quais são as tendências de mercado que estão fazendo as grandes empresas se unirem ou se desunirem ou desenvolver tecnologias em conjunto? O hidrogênio custa caro, não custa caro, como é que a gente vai seguir esse caminho? E depois, qual é o papel do Brasil? Se a gente já está enfrentando uma crise hídrica que talvez não tenha chuva e não tenha energia elétrica, porque o Brasil se desenvolveu com grandes reservatórios de água, com as grandes hidrelétricas, com a distribuição de longa distância, será que esse é o melhor caminho para a mobilidade elétrica? Será que gerar hidrogênio, eletricidade e hidrogênio, num canto com energia eólica, no outro canto com biomassa, é a solução para o Brasil? Então, o convite fica aí para a gente vir debater, para a gente vir construir esse debate. E o curso não é só debate, o curso não é só teoria. A gente tem várias oportunidades aí de visitar os laboratórios da escola. Lá tem laboratórios maravilhosos que a gente vai poder parar ao lado dos equipamentos e discutir na prática. A gente tem aí contato com uma série de montadoras e de empresas que pode levar os alunos a fazer visitas, a discutir na prática como é que as coisas acontecem. Então, assim, esse spoiler de hoje só deixa a gente ainda mais atento à seguinte questão. Quanto mais eu sei o que eu não sei. E estou super curioso de aprender com todo mundo e com os alunos e com quem quiser participar do curso. Não, obrigado. E é um curso sem soluções prontas. É um mundo totalmente admirável no mundo novo. A gente não tem solução pronta e a gente convida todo mundo, a partir da metade de agosto, a se inscrever nesse curso. Eu acho que todo mundo vai ajudar a formar esse novo mundo, essa nova gestão da mobilidade. Características, aspectos técnicos e aspectos de mobilidade do mundo dos negócios estarão totalmente entrelaçados. A gente agradece muito todos que conectaram. Estou vendo aqui a Dilson, o Carlos Almeida, Saad, o Claudinei, Edmar Geraldo, Bianchini, Fernando Henrique Deguen, Vergani, a Lúcia já tinha falado, Ruiz Rodrigues, Maurício Penteado, Miguel Melo, Nicolas, a Patrícia da Mauá, obrigado por ajudar a gente a fazer esse evento. O Pedro Moral já tinha agradecido, Raul, Renato, o Tardelli também está conectado, Samara, Copete, Lipski, o Silvio Filho, o Tiago Castro e o WZ, que eu não sei quem é. Mas eu agradeço a todos. Houve algumas perguntas. As perguntas foram respondidas através do Q&A. Então, agradeço a todos. Eu sei que está todo mundo inflacionado, está todo mundo fatigado pela quantidade de eventos que tem por tela, né? A gente gostaria de estar no presencial, mas mesmo assim tivemos mais de 40 pessoas no nosso evento e a gente espera vocês em agosto no nosso curso. Legal? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Nos vemos no curso. Até mais. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Até mais.